Depois da água, ele é a bebida mais popular do mundo. Séculos atrás, estimulou a Revolução Industrial e hoje está totalmente integrado à rotina dos trabalhadores. O café é reconfortante para milhões de pessoas e, para muitos, uma necessidade. As cafeterias são templos de criatividade e inspiração desde que a primeira foi aberta em Constantinopla. Enquanto a América vive uma nova explosão de cafés, as máquinas de torrefação processam toneladas de café por semana para dar conta do culto ao grão. Hoje, em Maravilhas Modernas, café. Maravilhas Modernas. Café. Hoje o mundo consome mais de 100 milhões de sacas de café como estas por ano. Sacas de café verde, pesando 60 quilos cada, originárias das Américas Central e do Sul, Indonésia, África e Iêmen, chegam continuamente à divisão de torrefação da Starbucks em Kent, Washington. Essa unidade limpa torra e embala mais de 27 mil toneladas de café por ano. Em um depósito de quase 3 hectares, até 20 contêineres são descarregados todo dia. E as sacas são empilhadas até quase 6 metros de altura. Behind us and around us is about 2 million pounds of green coffee. That's unroasted coffee. We'll roast that and package it in about 7 to 10 days. Há café suficiente neste armazém para abastecer 2.000 lojas da Starbucks por uma semana. Esta é uma das 3 unidades americanas de torrefação da empresa. Ela fornece café para as lojas Starbucks dos Estados Unidos e da Ásia. Um sistema informatizado determina a hora certa de torrar nova remessa. Antes da torrefação, os grãos passam por um processo de limpeza. We load the green coffee in through a grate here on the floor, and a series of pneumatic elevators like this one carries the coffee into what we call our green bean cleaning machine. That machine uses a series of vibrating shelves, magnets, and vacuums to separate any foreign matter from the coffee. So, for instance, stones, small sticks, small bits of metal. Os grãos verdes passam do sistema pneumático para as enormes máquinas de torrefação. A torradeira funciona como uma imensa secadora de roupas. Enquanto ela gira, ar quente é lançado para dentro da câmara, aquecendo os grãos. Depois de torrados, os grãos são jogados em um recipiente de resfriamento e revolvidos por um braço giratório. This is one of 6 coffee roasters we have here at the Kent Roasting Plant. We roast coffees in batches from between 200 and 700 pounds. Os grãos de café são torrados de 12 a 15 minutos em temperaturas que variam de 176 a 232 graus centígrados. We need a different roast for each different coffee that we serve. For instance, what we have back here is espresso roast. This is our 3rd darkest coffee. This is a single grande 2% extra hot no whip, 2 pump chocolate mocha. No mercado Pike Place, em Seattle, a primeira das atuais 6.000 lojas Starbucks nos Estados Unidos está super movimentada. The registers are set up and the way that our bar is set up, we actually have to toss the cups and throw them from the register to the barista. Há uma explosão de cafés especiais pelo mundo todo, liderada pela Starbucks e seu fundador, Howard Schultz. Today there's over 9,000 Starbucks stores in 35 countries, serving almost 40 million people a week, and we employ over 100,000 people. Schultz teve a ideia da cadeia Starbucks enquanto visitava a Itália. There's 1,500 coffee bars in Milan alone. And I went from coffee bar to coffee bar, not only in Milan, but in other places, Verona as well. What really struck me was the sense of humanity, human connection around the coffee and coffee experience. Coffee is one of the great romantic beverages of our time. It's filled with such unique history, and it's a beverage of truth. Para contar a história do café, é preciso começar pelo grão. Mas o que chamamos de grãos são, na realidade, sementes. O fruto do café geralmente contém 2 sementes. Depois de processadas e torradas, elas são moídas para fazer o café.
O primeiro cultivo de café registrado veio da Etiópia no início do século X d.C., segundo algumas estimativas, ou no século VI d.C., de acordo com outras. Conta a lenda que Caldi, um pastor de cabras, foi quem primeiro descobriu o efeito estimulante do café. Ele percebeu que as cabras, depois de comer tal fruto, ficavam mais animadas. Coffee is native to Ethiopia, it grows wild, and so it's very reasonable to assume that, yes, in their grazing, the goats ate this, and it's quite conceivable that, yes, the caffeine within the coffee altered their behavior, particularly if they ate a lot of these cherries. The first known consumption of coffee was as a food by a tribe called the Oromos in Ethiopia, and what they did is they would take the raw coffee beans and cook them in fat and squeeze them into a ball about the size of a baseball, which they would sort of gnaw on as a kind of snack food. And at some point, the beans got transferred across the Red Sea to Yemen, probably via the slave trade. The Oromos were probably eating it. O Iêmen, no sul da Arábia, está a menos de 350 quilômetros da Etiópia, e é lá que os primeiros pés de café foram cultivados em plantações no século XV. A partir do Iêmen, o hábito de beber café se espalhou pelo mundo árabe. It's a drink of attention, of acuity, of precision, of discipline, of intellect. And it always struck me as perfect that the Arab civilization gave us mathematics, invented the zero. In part, one could almost imagine, because of this sort of attentiveness to detail that their main stimulant of choice gave them. A lenda diz que os árabes se recusavam a permitir a exportação de sementes férteis para proteger tanto o café quanto sua cultura. It is Islam that became the repository of all the knowledge of the ancient Greeks and of classical Rome during the dark ages of Europe. And so you have this sort of image of sitting around, beneath the blue dome of a Saharan sky, sipping your incredibly concentrated dose of coffee, and then letting the human intellect run wild. Por volta de 1550, as primeiras cafeterias do mundo foram abertas em Constantinopla, atualmente Istambul, na Turquia. Café turco. Turkish coffee is a blend of water, sugar, and coffee. It's made in a device called an ibrik, and the water, the coffee, and the sugar are brought to a boil 3 times. Now here we are at the second boil and the traditional third boil. There is the Turkish coffee ready to be enjoyed. No século XVII, o café e as cafeterias se espalharam para a Europa Ocidental e a Inglaterra. Up until that point in the 17th century, everybody in Europe drank alcohol. The entire continent of Europe was mildly besotted all the time. Why? Because if you lived in London or Paris, you couldn't drink the water of the Thames or the River Seine unless you wanted to get cholera, dysentery, or some other parasitic disease. You would start a day with beer. At 10 o'clock, instead of a coffee break, you'd have a beer break. And at lunch, you'd have more beer. And people were constantly commenting on this sort of haze everybody was in. And so what happened with the introduction of coffee is that slowly replaced that. O trabalho e o café se tornaram inseparáveis na era industrial moderna. E talvez o café é que tenha possibilitado o surgimento dessa era. You simply could not afford to be drunk while you were working the heavy-duty industrial machinery that gave rise to modern society or the Industrial Revolution as we know it. And so caffeine became part of the Industrial Revolution because it became the drug of choice of the Protestant ethics, of the kind of anti-sensual, workaholic world that gave rise to the kind of the austerity of the Victorian age. O café fez grande alarde na cidade em que o chá viria a dominar. A primeira cafeteria abriu em Londres em 1652. Em 1700, já havia mais de 2.000. Eram chamadas de Universidades do Centavo, porque por 1 centavo era possível comprar uma xícara de café e passar horas ouvindo conversas e discussões inteligentes. The cafes became the center of intellectual discussion, sober intellectual discussion. A urna, um dos fundamentos da democracia moderna, surgiu na cafeteria londrina Turk's Head, onde clientes podiam votar anonimamente sobre controvérsias políticas.
Algumas cafeterias londrinas se tornaram sede de poderosas organizações comerciais, incluindo a Lloyd's of London, na cafeteria Lloyd's, a London Shipping Exchange, na cafeteria Baltic, e a East Indian Company, no Café Jerusalém. But it was not just a stimulant for commerce. If you kind of look through the filter of history at the later part of the 17th century, the early part of the 18th century, the entire era is wired on caffeine. You see it in the literature, in the kind of reflexive cynicism of Jonathan Swift, the author of Gulliver's Travels, or A Modest Proposal, in which he suggested a solution to the Irish problem being the feeding of Irish babies to the hungry people of the world. Totally tongue-in-cheek, but a kind of wired caffeine cynicism. Autores eminentes como Swift e Alexander Pope e pintores como William Hogarth bebericavam seu café no Café Wills, enquanto Isaac Newton frequentava a cafeteria grega. So each cafe became associated with poetry or science or business, and from that idea of these cafes devoted to particular disciplines grew the idea of a newspaper with different sections, because people would go to the cafe, note down the conversations, put them into these little sort of publications that became the modern newspaper. And that is where the modern newspaper was actually born, in the coffee houses of London in the 1600s to 1700s. Durante todo o século XVII, o suprimento mundial de café vinha quase todo do Iêmen. Mas os holandeses, que dominavam o comércio marítimo mundial, conseguiram algumas mudas de café que plantaram no Ceilão em 1658 e em Java em 1699. A primeira cafeteria de Paris abriu em 1672. Luís XIV adorava café e em 1714 os holandeses o presentearam com um pé desta planta, da qual ele cuidava com carinho. 9 anos depois, um oficial da Marinha, Gabriel Mathieu Duclé, levou uma muda do pé de café real à Martinica, no Caribe. Os estudiosos dizem que a maior parte do café cultivado atualmente nas Américas Central e do Sul descende daquela única muda. Algumas daquelas mudas acabaram indo para o distrito de Kona, no Havaí. Os primeiros pés de café foram levados do Brasil para o Havaí em 1825 pelo chefe Bouk, governador de Oahu, na volta de uma viagem a Londres. Em 1828, mudas foram plantadas em Kona, na grande ilha do Havaí, pelo reverendo Samuel Ruggles, dando início à indústria havaiana de café. Muitos imigrantes japoneses estavam entre os pioneiros plantadores de café em Kona. Many of the Japanese immigrants and their children, they had no other skills. You know, all they knew is coffee. So they just stayed here, and we had bad times, and then we had good times. O Havaí, com seu clima tropical e solo vulcânico rico em minerais, é o único estado americano produtor de café. O distrito de Kona produz hoje alguns dos grãos de café mais caros do mundo. Mas, durante décadas, os grãos de café caros estiveram no final da lista de prioridades dos americanos. Eles queriam café de baixo custo e em grande quantidade. Em um esforço para manter os custos baixos, algumas marcas de café mudaram a composição de seu produto, mas não necessariamente para melhor. Esta fazenda de 100 anos de existência, operada pela Sociedade Histórica de Kona, cultiva e processa café à moda antiga. Was a technology that was developed by the Japanese first generation and second generation beginning in the 1920s. So this was a small family mill. It was meant primarily to process the ripe coffee fruit into a dried product called parchment. I remember using cans like this. If you notice this, a can like this. When you're a little kid, you learn to count first. So I learned to count 1 to 10. Jeffrey Matsuyama cresceu nessa área em uma fazenda de café como esta. You fill 10 of these and you could go play the rest of the day. I remember that too. Most of the kids over here, we were on a coffee schedule. We got out of school around August because that's when the harvest started. They needed the children to harvest the coffee. Depois de colhido, o fruto do café era levado para a coriba, ou galpão de processamento da fazenda. Aqui, a polpa do fruto era removida usando uma máquina de despolpar café. I'd like to show you how simply it was made. Metal piece punched out like this. Okay? What this does,
It squeezes the bean just like this, okay? See how the seeds come out and the pulp falls out on one side, seeds on the other. Depois desse processo, o grão úmido de café ainda conserva sua cobertura interna e é conhecido como pergaminho. We're putting wet parchment, we call this parchment. Throw it inside there, it shakes it, and it gets all the moisture as drying itself off. All it does is actually drip dry the coffee. But over here, we got one better. We have a drying platform here, all right? We get the wet beans, drag it out like this. All the way, we start from one end of the platform, keep spreading it out, use a rake like this. No good for oak leaves, but watch what it does to coffee. Look how easy it spreads the coffee. Works really great. Apenas 3 anos depois que este moinho foi construído em Kona, em 1926, a fábrica Probat, na Alemanha, desenvolveu esta máquina de torrefação que Mike Sheldrake, proprietário de um café em Long Beach, na Califórnia, usa diariamente para torrar café. This is a 1929 vintage German coffee roasting machine. This machine will do about 30 pounds of coffee per batch, and we can do about 100 pounds an hour. And routinely, we'll roast 10 to 12,000 pounds a month. Now, when the coffee gets close to being done, I'm going to keep sampling it with this trier, and I'm going to look for bean development, I'm going to look for size, I'm going to look for color, I'm going to look for bean pattern, I'm going to listen for a particular sound, and when I get the coffee exactly the way I want it, and this coffee is right there now, I'm going to dump it on the cooling tray like this, to draw all the heat out of the coffee, get it below 400 degrees. That's as good as the coffee is ever going to be. Algumas das marcas de café mais conhecidas dos Estados Unidos começaram assim. Em San Francisco, em 1881, 2 irmãos, Austin e Robin Hills, começaram a torrar grãos de café importados das Américas Central e do Sul na frente de sua loja. O aroma atraía fregueses e as vendas decolaram. 3 anos depois, os irmãos Hills abandonaram o varejo para vender no atacado. A conhecida lata embalada a vácuo, ainda usada hoje pela maioria das empresas de café, foi lançada por eles em 1900. As latas tornaram possível manter o café fresco por períodos muito mais longos. O restante da indústria levaria uma década para alcançá-los. Na virada do século, havia 2 outras empresas de café de San Francisco disputando a supremacia no oeste com os irmãos Hills, a MJB e a Folgers. Naquela época, uma das formas mais populares de se preparar café era na cafeteria a vácuo. E atualmente essa moda está voltando. Cafeteira a vácuo. The lower bowl holds the water, which is connected to the upper bowl by a seal. And then the bottom bowl is heated, and the water will boil in the bottom bowl. The pressure will build up on top of the water and force the water up through the tube, through the filter, and into the coffee grounds where it will actually brew. When it's through brewing, we'll remove the heat from the bottom bowl. It will form a vacuum and suck the coffee through the coffee filter into the bottom bowl, making an incredibly delicious cup of coffee. No início do século XX, boa parte dos Estados Unidos estava dominada pela enorme empresa de café Arbuckle, cujas instalações ocupavam mais de 12 quarteirões no cais do Brooklyn. No Natal de 1913, a Arbuckle lançou um novo tipo de café, o Yuban. Depois de uma imensa campanha promocional, o Yuban se tornou o café embalado mais vendido na cidade de Nova York. A Arbuckle e o Yuban mais tarde foram comprados por outra gigante do café, a Maxwell House. Maxwell House is another great branding story. There was a famous hotel in Tennessee known as the Maxwell House,
And the chef was so concerned about its coffee that he created his own blend, which became the Maxwell House Blend. O crescimento das melhores marcas de café nos Estados Unidos coincidiu com as grandes campanhas publicitárias. Durante as décadas seguintes, as agências de Nova York criaram gigantes do café nacional que são populares até hoje, tais como Euban, Hughes Brothers, Folgers e Maxwell House. How do you do, ladies and gentlemen? O crescimento das redes de transmissão acelerou o processo. This is Harry Von Zell introducing something different in radio entertainment. And finally, about 75% of the total coffee volume in the United States was concentrated in the hands of just 5 companies. Durante décadas, a publicidade e o café alimentaram-se mutuamente em uma grande máquina de fazer dinheiro. Mas o café não estava melhorando e as cafeteiras eram parte do problema. Nos anos 50, a cafeteira estava em alta. Era um símbolo de modernidade e de progresso industrial na cozinha das residências e produzia até um agradável som de fervura enquanto funcionava. This is the coffee that our parents drank. There's no worse way that you could ever produce coffee or bastardize coffee than with a percolator. A percolator basically takes the grounds and continually runs it through over and over and over and over. Depois de passar pelo pó, a água volta para o fundo da cafeteira. Ali, ela é reaquecida e retorna através da bomba para o pó de café. Repetido várias vezes, o processo torna o café intragável. The two really bad things are reheating the coffee, because that changes it chemically, and then rebrewing that coffee through the coffee grounds. Para piorar, de acordo com os especialistas, a qualidade das maiores marcas de café vendidas nos supermercados estava decaindo. Eles dizem que a competitividade pelo preço levou algumas marcas líderes a usar tipos de café cada vez mais baratos em seus produtos. And it was after these businesses were sold and the families were no longer in control that then the accountants took over. And the assumption was, well, if we save a few pennies on the blend cost, it's millions of dollars on the bottom line, and the consumers won't notice. Algumas marcas muito conhecidas começaram a adicionar os baratos grãos de café robusta ao seu produto. There are two types of beans that are commercially grown. One is Robusta and one is Arabica. The Robusta coffee is the low-grade quality coffee that is found in instant coffee and in many ways the commercial coffee that America's been drinking for the past 50 years. And Americans did not know any better. Os pés de café robusta são muito cultivados no Vietnã e em partes da África. São resistentes a doenças e fáceis de manter. Eles contêm muito mais cafeína do que o mais caro, Arábica. Porém, seu sabor é mais amargo e desarmonioso. America was drinking swill. And I would like to say that Starbucks, in many ways, created a sense of awareness and a trial vehicle for people to recognize that there was something else. Milhões de pessoas nos Estados Unidos e ao redor do mundo precisam de seu café pela manhã, seja ele de boa ou má qualidade. Independentemente do sabor, boa parte da popularidade do café se deve à cafeína, uma droga que estimula a produção de hormônios adrenais. Esses hormônios produzem uma elevação na taxa de açúcar do sangue e a pessoa se sente mais disposta. Depois, o corpo produz insulina, normalizando os níveis de açúcar. Muitos especialistas em saúde dizem que não existe problema no consumo moderado de café, mas que o consumo excessivo pode trazer problemas. Coffee's been one of the lubricants of the industrialized world, and it's really the role that caffeine plays in stimulating our central nervous system and making us speak more clearly, think more clearly, improves our motor skills. It really lends itself to all of the activities that we normally undertake as part of an industrialized society. A maioria dos consumidores de café ainda compra o café moído de preço mais baixo. Mas as vendas dos cafés especiais ou gourmet estão crescendo e, em dólar, já representam a metade das vendas de café na América do Norte. Em 1960, o consumo total de café per capita nos Estados Unidos era de quase 7 quilos por ano e hoje é de menos de 4 quilos ou 40% a menos.
The reason the consumption declined in the United States is that the commercial blends began to undermine their quality by introducing more and more lower grades, and particularly more and more Robusta-type coffees. And so the consumer very predictably responded by consuming less of the product. Seria necessário que uma máquina mais moderna, a de café expresso, criasse uma nova paixão pelo pó de qualidade. Aqui, no departamento de amostragem da sede da Starbucks em Seattle, os testadores de café avaliam os grãos em diversos estágios, da entrega à torrefação e ao empacotamento. The cupping room is the nerve center really for any coffee company because it's where all the quality evaluations are made. Cupping is an art, essentially. And we take a certain amount of coffee and we roast it, grind it, and put it into a glass. And then we take nearly boiling water and pour over the top of that. And we leave the grounds in there so you get all of the intensities, all of the aromas, all of the flavors. Em um dia cheio, o departamento experimenta quase 800 copos. Se o pessoal bebesse todo o café que prova, certamente não dormiria nunca. Mas assim como os provadores profissionais de vinho, eles cospem a maior parte do líquido em um processo semelhante à produção de um chardonnay. There's a lot of similarities. We use terms like buttery, nutty, caramelly, a lot of different things you would find both in wine and in coffee. Yeah, like a dark rum. Yeah, it's very nice. Muitas avaliações são feitas na Associação de Cafés Especiais da América em Long Beach, na Califórnia. Lá, as pessoas aprendem a ser avaliadoras profissionais. We've taken what had been a tradition or sort of an art form that we call cupping and translated that into a very specific science. What's going on right now is 10 of some of the best cuppers in Colombia are here through a U.S. aid-funded government fund. And they're here doing a training on how to use some of the standards that we use to assess quality. Para ser bem degustado, o café é provado de maneira vigorosa e ruidosa. When you first get started with cupping, a lot of people end up kind of choking on some of the coffee, but you get used to it after a while. Usually the louder it is, the better you are. Apesar de terem pontos de referência em comum, quando se trata do tipo favorito de café, os degustadores divergem largamente. For me, it's coffee from Indonesia, Sumatra, Java, Sulawesi, New Guinea. My favorite way would be a quadruple espresso, probably made with Brazilian espresso, being scented with cardamom. I don't want to drink a big heavy Sumatra at 6 o'clock in the morning. I like a lighter coffee. I like an East African coffee then. My favorite coffee is Ethiopian coffee, without a doubt. I tend to use a drip machine to make coffee in the morning, and I always choose beans that are Colombian. I personally use the French press, the press method, which is kind of similar to what we call the old cardboard coffee. The method of preparation I prefer is the French press because you get the intensity of the flavor. Método francês. This is a French press coffee brewer, and it's very simple to operate. You just put your coffee grounds in the pot, and then you fill the pot with hot water, and you want your water to be as close to 200 degrees as possible to get full extraction. And then you just use this metal filter that's reusable, and you just press the grounds down to the bottom, and you create a fresh cup of coffee that has all the oils and all the sediment and all the flavor that was originally in the coffee bean. Sem dúvida, o modo mais caro de fazer café é usando uma destas máquinas comerciais que custam $6.000. It's very important when you extract this coffee that you see very, 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 very thin strands of coffee coming out, often the size of strands of spaghetti. The color we're seeing right now is a very, very deep rust color, and that's the color we want to see. Só em 1948, em Milão, a máquina de expresso tal como a conhecemos foi aperfeiçoada. Achille Gadia, proprietário de um café, descobriu um segredo que envolve o uso de uma mola reforçada e de um pistão. Esse conjunto força a água quente através do pó de café bem mais rapidamente do que a pressão do vapor, método utilizado pelas antigas máquinas de expresso.
De acordo com os experts, o pistão e a mola extraem o sabor de maneira mais rápida e com resultado superior. Some of the components on an espresso machine would be, first of all, the boiler. Inside the boiler is a heating element. The heating element will heat up the water, which will create steam pressure. A água quente do aquecedor não vai para a xícara. Ela somente esquenta a água fresca por meio de troca de calor. Talvez o produto máximo da máquina de expresso seja o cappuccino, uma combinação de café expresso e espuma de leite. An original Italian cappuccino, the way the Italians have been making cappuccino forever, you're going to see the coffee in here. One thing that you don't want it to do is have bitter espresso on the bottom and dry white foam on top. Quando a Quiligadia aperfeiçoou a máquina em 1948, houve uma explosão de café expresso na Itália. E ela logo se espalhou pelo resto da Europa. De uma maneira modificada, a febre do expresso chegou a San Francisco, onde os beatniks, o jazz moderno e a poesia beat se reuniam em casas de café. The coffee house as a center of intrigue became as vital and resonant in San Francisco in the late 1950s, early 1960s, as it had been in London in the late 17th century. Coffee as a stimulant of the imagination, as a kind of a glow that people would get as they gathered around a warm fireplace of the spirit that became the coffee pot. All of this naturally became a potent source of a movement that was quintessentially based on ideas. Enquanto o café dava força à contracultura, os escritórios e as fábricas continuavam fiéis às máquinas antigas, que produziam xícaras e mais xícaras de café barato. Mas como a vida moderna não parava de se acelerar, o modo usual de se fazer café ficava muito lento para os americanos. Eles queriam que sua dose de cafeína fosse instantânea, e assim foi feito. Mas para desenvolver o que a indústria chama de café solúvel, seria preciso muito mais tecnologia do que a necessária para torrar um grão. Embora o café solúvel não seja tão popular nos Estados Unidos como já foi, em grande parte da Europa e da Ásia é o jeito número 1 de se fazer café. The UK, interestingly, is about 80% instant share, only 20% roast and ground. Much of the third world, developing world, it's still instant coffee. Worldwide, about 40% of the coffee market at retail is instant coffee, and Nescafé dominates this part of the market. O desenvolvimento do café instantâneo está associado à Guerra Civil, quando os soldados de ambos os lados sentiam tanta vontade de tomar café que alguns chegavam a ter carabinas com um moedor de café atrelado à coronha. Mais tarde, alguns soldados da União receberam um tipo primário de café solúvel. O pó era misturado com açúcar e leite e formava uma pasta concentrada, que era então guardada em uma lata. Adicionando água quente a uma colher de sopa da pasta, o soldado conseguia desfrutar de uma xícara de café rápida e razoavelmente boa. O pó de café instantâneo chegou aos Estados Unidos depois que um químico inglês, George Washington, que morava na Guatemala, desenvolveu um método para refinar os cristais do café já coado. Ele se mudou para a cidade de Nova York, adquiriu cidadania americana e começou a vender o café refinado do Washington. O café desidratado não fez muito sucesso, mas quando a Primeira Guerra Mundial estourou, o exército americano requisitou toda a sua produção. Depois da Primeira Guerra, o café solúvel voltou a ser um produto secundário e seria necessária mais uma guerra mundial para reacender o interesse. Na Segunda Guerra, os oficiais levavam café solúvel em seu farnel. O café vinha de 12 fornecedores diferentes, incluindo George Washington, Maxwell House e Nescafé. O café quente era muito importante nas trincheiras, pois oferecia conforto a soldados muito desgastados, e o pó solúvel tornava o processo bem mais rápido e fácil. Throughout World War II, the U.S. military actually was responsible for spreading Nescafé and instant coffee around the globe, and making instant coffee very popular in markets across Europe and Asia. Durante décadas, o café instantâneo foi produzido através do processo de secagem por pulverização.
Café concentrado é borrifado de uma torre alta em uma grande câmara de ar quente. Conforme as gotículas caem, a água remanescente evapora e os cristais secos de café se alojam no fundo da câmara. One of the drawbacks of spray drying is that it uses heat, and heat is one of coffee's mortal enemies. Heat is not very friendly to the finer properties of coffee flavor and aroma. Nos anos 60, a Nestlé introduziu um novo modo de fazer café instantâneo, usando um processo de secagem a frio. The benefit of freeze-dried coffee is that it took heat out of the equation. O café recém-coado é condensado em um extrato e congelado em lâminas. As lâminas são então moídas em pedacinhos e colocadas em câmaras a vácuo. Depois, a umidade é extraída na forma de gelo, deixando para trás os cristais secos de café. The most difficult part in instant or soluble coffee is maintaining the aromatics. Companies have made great strides in doing this. Some of them will actually condense smoke that comes out of a coffee roaster into a liquid form and reintroduce that liquid into the powder before the jar is sealed. The majority of the users of instant coffee are probably over the age of 50. However, we are seeing pockets of younger folks using instant coffee today. And one of the benefits we're seeing amongst the younger folks is there's not so much of a negative instant coffee perception, but really it's a blank slate. And these people just have not been communicated to. So at Nestle, we are passionate about instant coffee. It's the only part of the coffee business that we participate in. Sim, você ouviu as palavras apaixonado e instantâneo na mesma frase. We have passion for instant coffee. Yes, we do. Como sinal dos tempos, o café solúvel está se tornando gourmet. One of the most recent introductions that we're making is a 100% Colombian blend of instant coffee. Coffee connoisseurs know Colombian beans as the finest beans there are. Para muitos experts, é mais difícil falar sobre café sem cafeína do que sobre café solúvel. Em lojas de cafés especiais, uma xícara de descafeinado é chamada de não vale a pena. To me, talking about decaffeinated coffee is like talking about nothing. So, what can you say? Mas para pessoas que sentem tremor, palpitação ou mesmo irritabilidade em função da cafeína, o descafeinado é a única opção. Ele foi inventado por Ludwig Roselius, um comerciante alemão que patenteou seu invento e abriu uma fábrica para produzi-lo em 1906. Roselius acreditava que seu pai, um avaliador profissional de café, morrera por consumir cafeína em excesso. O processo de Ludwig extraía a cafeína dos grãos verdes de café superaquecendo-os com vapor e depois irrigando os grãos amolecidos com um solvente. Este era retirado, enxaguando-se os grãos com água e vaporizando-os. O café sem cafeína logo estava à venda na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. Na França, ele recebeu o nome Sanka, de sans caféine, ou sem cafeína. E assim ficou conhecido em todos os lugares. Drink 5, 10 cups a day. As many as you like. And still stay steady as a rock. Os conhecidos potes cor de laranja do Sanka ainda são encontrados nas prateleiras dos supermercados. Em muitos escritórios e restaurantes, a cafeteira cor de laranja indica descafeinado. A prática começou há décadas, depois que o Sanka distribuiu milhares de bules cor de laranja aos restaurantes. Atualmente, alguns descafeinados são processados apenas com água para extrair a cafeína e outros ainda usam solventes. Os cafés solúveis e descafeinados usaram ciência e tecnologia para oferecer novas maneiras de tomar café. Décadas mais tarde, um cirurgião ortopedista da Califórnia apareceria com uma nova forma de café. Mesmo sendo o café uma bebida que se consome há séculos, sempre existe espaço para melhoria. Experiências são feitas constantemente e um dos inovadores é o Dr. Joe Alban, mais conhecido como Kona Joe. Ele é um cirurgião ortopedista que atende em Los Alamitos, no sul de Los Angeles. O Dr. Alban leva uma vida dupla, porque também possui e administra uma fazenda de café de 20 acres em Kona, onde desenvolveu uma nova forma de cultivar café chamada método de treliça. No one has ever grown coffee before
using a trellis. So this is a brand new idea that we thought of, and we patented it. Se a fazenda do Dr. Alban parece uma vinicultura, é por uma boa razão. Ele desenvolveu o método de treliça depois de estudar o modo como as uvas vinícolas eram cultivadas. Not only is coffee a fruit, and wine grapes are a fruit, but many other fruits have been successfully trellised, like the Fuji apples, peaches, pears, and kiwis. And the trellis has increased production of all of those fruits, but also increased the sugars and made them all sweeter tasting. O sistema de treliça permite que a luz do sol e o ar atinjam o pé de café inteiro. This is a tree that's now 2 years old, and it's just at the right age to be trained to the trellis. By laying this vertical on its side, we're stretching the plant, making it wider, and a vertical can give rise to laterals, but also new verticals. Foi uma aposta de longo prazo, mas o método de treliça se revelou um grande sucesso. These are our oldest, most mature trees. They're 8 years old now, and we can see how that early split of the tree trunk, where we took those two flexible verticals, has now turned into a very thick, hardy trunk that has this sort of T shape. O café de Kona Joe é vendido hoje ao preço de um café de qualidade e ele mal consegue atender à demanda. Todo mês, depois de passar 2 semanas em sua fazenda cafeeira, Kona Joe volta a ser o Dr. Alban e retoma sua clínica médica na Califórnia. It is culture shock going back and forth. When I go back to California now, I take off my blue jeans and aloha shirt, scrub my hands, put on my white jacket, and go back to face some very serious problems. And it's always an adjustment for me to go back and forth between the roles. Os plantadores de café de Kona têm um alto padrão de vida em comparação com a maioria dos cafeeiros do mundo, muitos dos quais mal conseguem sobreviver. O movimento do negócio justo concede uma certificação aos compradores de café que pagam, no mínimo, $1,26 por meio quilo de grãos aos pequenos plantadores independentes. O café certificado pelo Negócio Justo vende bem na Europa, onde o movimento começou, e suas vendas estão crescendo nos Estados Unidos. A engenharia genética também chegou até o café. Apesar de ainda estar em estágio experimental, especula-se que os cientistas possam desenvolver pés de café que produzam grãos descafeinados. Mas até agora não se falou sobre um pé de cappuccino. Probably in the near term, the genetic engineering that will have the greatest impact will be in the fruit ripening, particularly for coffees coming out of Brazil, where so much of the coffee is now mechanically harvested. Being able to have all of the fruit ripen at the same time is very important to the efficiency of that process. O futuro de longo prazo do café é promissor, já que o consumo de pó de qualidade tem aumentado e os consumidores no mundo todo recorrem à bebida não apenas por seu efeito estimulante. My forecast would be that in the next 100 years, coffee will double in its volume. What will be much different is that coffee will truly move into the wine model, and it will become less and less a commodity. Sem dúvida, o café continuará desempenhando uma função vital que vinho nenhum poderá exercer, contanto que não pare de impulsionar o mundo a cada manhã.